Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa quinta aula. Eu já estou aqui com o Visual Studio aberto e com o nosso projetinho piloto aqui, tá? Na última aula nós fizemos alguns Value Objects e fizemos validações desses Value Objects. Fizemos uso desses Value Objects em algumas entidades. Agora nós vamos fazer aqui hoje validações de entidades e usar as validações de Value Objects nessas entidades, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui. Eu tenho aqui dentro do nosso projeto Core, dentro do nosso projeto Shared, eu tenho aqui as minhas entidades, certo? Eu tenho aqui uma entidade base. Essa entidade base, ela tem uma lista de erros. Então, deixa eu matar aqui que eu já tinha feito isso. Vou matar para fazer junto com vocês, ok? Isso aqui que vocês têm no projeto de vocês lá, estava assim na última aula. Então, nós vamos criar um construtor aqui. Para criar um construtor, você dá um setor tab. Ele cria uma estrutura de construtor para vocês. E vamos instanciar essa lista de erros aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Lista erros é igual. Pera, deixa eu ver se está gravando. Eu nem vi se está gravando. Está gravando, ok. Lista erros é igual a new list string. Ok? Beleza. Só um minutinho. Bom, agora vamos lá na nossa classe pessoa e vamos dar uma olhada nela lá, ok? Então vamos dar uma limpada nesses caras aqui, que a gente não está usando. Vamos remover aqui os users desnecessários. Veja que nós estamos fazendo uso de 3 Value Objects aqui. CNPJ, CNPJ-VO, e-mail VO e endereço VO. Também temos de instanciá-los, tá pessoal? Vamos instanciá-los do mesmo jeito aqui no construtor dessa classe pessoa aqui. Vamos dar um setor tab e vamos instanciar os 3 VOs aqui. CPF CNPJ é igual a new CPF CNPJ VO. Fazer a mesma coisa com e-mail. E-mail é igual a new e-mail VO. Endereço VO, endereço aliás, é igual a new endereço VO. Ok? Estamos aqui com nossos 3 Value Objects da classe pessoa instanciados no seu construtor. Beleza? O que mais a gente precisa instanciar aqui, pessoal? Dentro do próprio Value Object. Vamos olhar o que temos aqui. No CEP nós não temos nada. No CPF CNPJ nós não temos nada. No e-mail também não. Endereço VO, ele faz uso de dois Value Objects, o FVO e CEPVO, também tem de ser instanciados. Vamos instanciá-los também no construtor da classe endereço VO. Setor UF é igual a new UFVO e CEP é igual a new CEPVO. Ok, pessoal? Estamos aqui com tudo que a gente precisava instanciar, instanciado. Não tenho nada em estado e não tenho nada em UF para ser instanciado. Ok? Só para conferir aqui, não temos nada em UF a ser instanciado. Legal? Vamos fechar tudo aqui. Vamos fechar tudo aqui. E vamos agora começar a validar nossas entidades.
ok? Onde estão nossas entidades? Estão lá na domínio pedidos. Então agora nós vamos validar a nossa classe, as nossas entidades. A primeira entidade que eu quero validar aqui é a entidade cliente, tá? Vamos abrir a entidade clientes aqui, ok? Vamos ver. A entidade clientes, ela herda da classe pessoa. O melhor que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é abrir a nossa modelagem de dados aqui, para a gente lembrar dos campos. Eu vou abrir ela lá, só um minutinho. Então vamos olhar, pessoal. Lá na minha entidade clientes, nós temos esses campos aqui: ID, apelido, nome, CPF, CNPJ, e-mail, endereço, bairro, cidade, UF, CEP. O que a gente tem que validar nesse objeto clientes aqui para que ele seja um cliente consistente? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos validar todos esses campos aqui, ok? Então vamos lá. Apelido. Apelido é obrigatório? Apelido é um campo obrigatório. Então, vamos criar aqui um método privado, private void. Ele não vai retornar nada, private void. E vamos colocar: apelido deve ser preenchido. Pessoal, clean code, tá? O nome dos métodos deve ser claros, deve dizer para que ele serve. Você olha para o método apelido deve ser preenchido, já sabe para que ele serve, ok? Então vamos lá. Ele não recebe nada e você vai fazer um if aqui: if string ponto is null or empty. De quê? De apelido. Da onde ele tá achando esse apelido aqui, pessoal? Lá da classe pessoa, porque a clientes herda da classe pessoa, ok? Então, se o meu campo apelido for nulo ou vazio, eu vou pegar aquela minha lista de erros e vou adicionar um cara nele, uma mensagem nela: lista erros.add apelido deve ser preenchido, ok? Ai meu marido, tudo bem, filho? Deixa eu dar stop. Então, o que está dando erro aqui? Está faltando um parêntese, ok? Então o apelido deve ser preenchido. O que mais a gente pode fazer? Então tá aí, nosso primeiro método. Esse apelido tem que ter um tamanho máximo. Vamos estabelecer que o nosso apelido não pode ter mais de 20 caracteres, ok, pessoal? Então o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão criar outro método. Todos os métodos private, todos os métodos void. Apelido deve ter um tamanho limite. E aí você vai colocar if apelido ponto trim, ou seja, vamos tirar os espaços em branco do campo apelido. If apelido ponto trim ponto length for maior do que 20, ou seja, se o tamanho do campo apelido for maior que 20 caracteres, eu vou adicionar mais um erro aqui na minha lista. Lista erros.add Esse cara é fora do parênteses, tá? Obviamente.
Meu Visual Studio aqui deu uma travada. Vamos esperar destravar. Destravou. Lista erros.add. E vamos escrever aqui: o campo apelido deve ter no máximo 20 caracteres. Beleza? Beleza. Vamos salvar aqui. Qual é o nosso próximo campo? Vamos lá no nosso fluxograma. Nosso próximo campo é nome. Nosso nome no nosso cadastro de clientes vai ser obrigatório? Sim. É difícil haver um cliente que não tenha nome, né, pessoal? Então vamos criar uma obrigatoriedade aqui para o nome também. Eu vou dar um copy-paste aqui que é quase a mesma coisa, tá? Ao invés de apelido deve ser preenchido, nós vamos colocar nome deve ser preenchido. E aqui, ao invés de apelido, é nome. Como eu disse, pessoal, esse curso é voltado para quem já tem alguma experiência em programação. Eu não vou ficar explicando aqui para que serve um is, or, empty. Eu não vou ficar entrando em detalhes, ok? Mas eu acho que até quem não tem experiência dá para entender o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá, nome deve ser preenchido. Aqui, ao invés de apelido, é nome. O nome também tem um tamanho limite. Todo campo, principalmente string, tá, pessoal, tem que ter um tamanho limite. Porque na hora que você for gravar esse cara lá no banco de dados, principalmente se você estiver trabalhando com SQL Server, vai dar um pau lá de estouro de limite de campo. Se o que você estiver digitando for maior do que o tamanho do campo, ok? Então aqui o nome também tem um tamanho limite. Nome deve ter um tamanho limite. Só substituir aqui a palavra apelido por nome. Nome deve ter um tamanho limite. E aqui também não é apelido, é nome. E o nome vai ter um tamanho maior, né, pessoal? Apelido tem 20 caracteres. O nome vamos colocar aqui que ele tenha 100 caracteres. Lista de erro. O campo nome deve ter no máximo 100 caracteres. Beleza? Vamos salvar aqui o projeto. Voltar lá no nosso fluxo. O que mais nós temos aqui? CPF CNPJ. CPF CNPJ aqui, nós podemos fazer uso da validação que nós criamos lá no nosso Value Object na aula passada. Mas a primeira coisa que a gente vai ver é se esse CPF CNPJ é obrigatório. Se ele for obrigatório, temos que fazer um método para ele também dizendo que ele deve ser preenchido. Que uma coisa é você dizer se um CPF ou CNPJ é válido. Outra coisa é se ele é obrigatório você preencher. Aqui no nosso caso vai ser obrigatório. Então eu vou copiar aqui, vou dar um copy paste aqui nesse método e vou dizer que CPF ou CNPJ, CPF ou CNPJ deve ser preenchido. Então, se ele vier nulo, olha só agora, pessoal, CPF, CNPJ. O que você vai criticar aqui? Você vai criticar o atributo do Value Object. O Value Object é um objeto complexo. O que você vai criticar? Você não vai criticar o objeto em si, você vai criticar o atributo do objeto, que no nosso caso CPF CNPJ é o número, ok? Então, se o número do meu Value Object, se o atributo número do meu Value Object CPF CNPJ for vazio ou nulo, eu vou pipocar um erro aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui CPF ou CNPJ, CPF ou CNPJ deve ser preenchido. O CPF CNPJ tem uma validação, ele não aceita qualquer número. Não sei se vocês lembram, na última aula nós criamos aqui, vamos lá no Value Object CPF CNPJ. Nós criamos aqui, lá na nossa CPF CNPJ VO, nós criamos lá um método validar, ok? Que ele valida tanto CNPJ quanto CPF. Nós já fizemos isso na aula passada. Então nós vamos fazer uso dessa validação agora, nesse momento, aqui na nossa entidade clientes.
tá? Então, vamos lá. Vamos criar private void CPF ou CNPJ deve ser válido, ok? E você vai fazer o seguinte: if o campo, a minha value object está aqui, CPF CNPJ, ponto, validar de quê? De CPF CNPJ número. Aqui eu vou negar, tá? Se ela não for válida. Então, para negar, você coloca uma exclamação aqui. If not validar de CPF CNPJ número, ok? Você vai botar um lista erros.add CPF ou CNPJ deve mudar essa mensagem. CPF ou CNPJ, vou colocar digite um CPF ou CNPJ válido. Ok, pessoal? Legal. Vamos salvar aqui e vamos voltar lá no nosso fluxo. E-mail, tá? Pensar o seguinte: é obrigatório ter um e-mail? Não, não é obrigatório ter e-mail. Mas se o cara tiver um e-mail, esse e-mail tem de ser válido, ok? O cara não pode digitar qualquer coisa no e-mail dele. Mas ele não é obrigado a ter um e-mail. Vamos pensar assim. Então eu só vou fazer uma validação aqui do seguinte. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Private void e-mail deve ser válido. E-mail deve ser válido. E-mail deve ser válido. O que é um e-mail válido? If e-mail ponto validar de quê? De e-mail ponto endereço, desde que eu estou validando uma propriedade do meu objeto complexo e-mail, tá? Not e-mail validar, eu vou colocar mais um cara na minha lista de erros, lista de erros.add digite um e-mail válido. Digite um e-mail válido. Outra validação que a gente tem que colocar no caso do e-mail, no caso do CPF ou CNPJ, eu não coloquei essa validação do tamanho do campo, porque eu já faço isso aqui no meu método validar. Aqui no caso do meu e-mail, na validação do meu e-mail, nós não tivemos essa preocupação. Então nós temos que colocar ela aqui. Private void e-mail deve ter um tamanho limite. Ok? Vamos estipular que o nosso e-mail não pode ter mais de 100 caracteres. Ok? Então roubei lá de nome. E aqui eu vou mudar para
email ponto endereço ponto trim, for maior que 100 caracteres. O campo e-mail deve ter no máximo 100 caracteres. Deve ter no máximo 100 caracteres. Aí tem endereço, bairro, cidade, CEP, UF e CEP. O que a gente pode colocar de obrigatório aqui? Endereço é obrigatório, né, pessoal? Endereço é obrigatório. Então vamos dar um copy-paste aqui nessa mesma validação de apelido e vamos validar a obrigatoriedade de endereço. O endereço aqui no caso é o logradouro, tá? Então aqui, ó, endereço deve ser preenchido. If is null or empty. Isso aqui também é um objeto complexo, então o que a gente vai lá? Endereço ponto logradouro. E você vai colocar endereço deve ser preenchido. Esse endereço não vai poder ter mais do que 100 posições também. Então vamos botar endereço deve ter um tamanho limite. Endereço ponto trim ponto length, endereço ponto logradouro ponto trim ponto length for maior que 100. O campo endereço deve ter no máximo 100 caracteres. Então, endereço é obrigatório e só pode ter 100 caracteres. Vamos voltar aqui. Bairro. Bairro é um campo obrigatório, pessoal? Não. Tem cidade que nem bairro tem. Por exemplo, Brasília não tem bairro. Então eu não vou obrigar eu não vou forçar que o meu objeto cliente tenha um bairro. Mas caso ele tenha, esse bairro tem um tamanho limite, que eu vou estipular ele aqui. Endereço deve ter um tamanho limite, eu vou dizer que bairro deve ter um tamanho limite. Bairro, endereço, ponto bairro. Vou estipular aqui que o bairro não pode ter mais que 30 posições, ok? O campo bairro deve ter no máximo 30 caracteres. Vamos voltar lá. Cidade. Cidade é um campo obrigatório. Todo endereço tem que ter pelo menos uma cidade. O único campo que eu acho que não é obrigatório no endereço seria o bairro. Cidade e o FCEP serão obrigatórios aqui no nosso cenário, ok? Pode ter usuário que peça para vocês, que diga para vocês que não é obrigado a digitar um endereço completo. Então vocês façam essas validações no cenário que o seu sistema exigir. Aqui no nosso cenário vai ser obrigatório. Então, cidade. Vamos lá, vamos roubar de novo lá do nosso apelido. A nossa cidade deve ser preenchida e a nossa cidade também deve ter um tamanho limite. Cidade deve ser preenchida. Cidade deve ser preenchida. De cidade e cidade. De endereço ponto cidade, né, pessoal? Lembra que a gente está trabalhando aqui com um objeto complexo. Endereço ponto cidade e aqui cidade deve ser preenchida. Aqui cidade deve ter um tamanho limite.
if endereço.cidade, endereço.cidade, .trim, .length for maior. O tamanho da nossa cidade também vai ser 30, tá? O campo cidade deve ter no máximo 30 caracteres. O F, vamos lá. O F é obrigatório? É o F mesmo, pessoal? É. O F. O F também, no nosso caso aqui, é obrigatório. Então, vamos colocar o F deve ser preenchida. O F deve ter preenchida. Então, o F também é um objeto complexo. A gente coloca o F ponto. Endereço. Olha só esse cara aqui, hein? Ele é um value object de um value object. Então, ele está lá dentro de endereço. Esse endereço tem um objeto complexo chamado UF. E esse objeto complexo chamado UF tem uma propriedade chamada UF. Ok, pessoal? E aqui você vai dizer que o F deve ser preenchido. Aqui eu não vou colocar aqui um tamanho limite para o F, porque a nossa validação de UF já faz isso. A gente pode até ir lá conferir. Então vamos ver aqui endereço, só para a gente ir lá conferir. Endereço VO, olha esse caminho. E você tem aqui uma UFVO, tá vendo? A UFVO, pessoal, ela tem uma propriedade chamada UF. E nós criamos aqui na última aula um método chamado validar, que a gente vai fazer uso dele, tá? E aqui você vê, ó, que ela só pode ter um tamanho de 2 caracteres. A nossa UF só tem 2 caracteres, DF, RJ, SP, não pode passar de 2. E aqui nessa validar UF, nós também validamos que o cara não pode digitar qualquer coisa nesse campo. Ele só pode digitar estados existentes, AC, AL, AP, AM. Nós vamos fazer uso disso aqui agora, beleza? Lá no nosso campo clientes. O F deve ter preenchida. Vamos criar aqui. Private void. Vocês devem estar achando estranho que todos os meus métodos são void, ou seja, eles não retornam nada. Mas vocês vão ver como é que nós vamos tratar isso aqui daqui a pouco, como é que vai ficar legal. Então vamos ver, private void, o F deve ser válida. O F deve ser válida. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos if not endereço ponto uf ponto uf ponto f ponto validar. Validar o que? O endereço ponto uf ponto uf. Se esse método aqui me retornar falso, eu vou adicionar mais um cara na minha lista de erros. Lista erros ponto add lista.add. Fiz merda aqui, deixa eu limpar esse troço. Lista erros.add. Vou colocar digite uma UF válida. Digite uma UF válida. Falta o que? Falta o CEP. Beleza? O CEP vai ser parecido com essa UF aqui. Vou copiar e colar. O CEP deve ser preenchido? Não vou obrigar o cara a preencher CEP não, tá? Mas se ele preencher um CEP, deve ser um CEP válido. Então, CEP deve ser válido. CEP deve ser válido. Nós criamos também lá no nosso value object
uma validação de CEP. Então, endereço.cep.validar. Vou validar o quem? O meu endereço.cep. O que eu coloquei? Endereço.cep. Código. Esse é o código. E aqui eu vou dizer, digite um CEP inválido. Um CEP inválido. Pessoal, muita gente vai olhar isso aqui. Pô, por que o cara não fez um método só que valida isso tudo? Ele separou tudo e tal. Pessoal, isso aqui é clean code, tá? O primeiro princípio do Solid. Uma classe deve ter uma única responsabilidade, e um método também. Então, cada método aqui tem a sua responsabilidade. Isso aqui fica muito mais fácil de ser testado. Você isola cada método. Os métodos têm nomes bem amigáveis. E outra característica do Clean Code é você olhar para um código e saber o que ele faz, mesmo sem saber programar. E aqui nós temos uma classe, um método que a gente deu um override nele chamado está consistente. Nós vamos fazer uma espécie de facade aqui. Nós vamos fazer uma chamada para cada método que a gente fez aqui. Ó. Apelido deve ser preenchido. Qual o próximo? Apelido deve ter um tamanho limite. Vamos chamar todos esses métodos aqui nesse único método chamado está consistente. Nome deve ser preenchido. Nome deve ser preenchido. Nome deve ter um tamanho limite. Nome deve ter um tamanho limite. Nome deve ter um tamanho limite. CPF ou CNPJ deve ser preenchido. CPF ou CNPJ deve ser válido. E-mail deve ser válido. E-mail deve ser válido. E-mail deve ser válido. E-mail deve ter um tamanho limite. E-mail deve ter um tamanho limite. Endereço deve ser preenchido. Endereço deve ser preenchido. Já tem bastante validação aqui, né, pessoal? Já tem bastante coisa para a gente brincar. Endereço deve ser preenchido. Endereço deve ter um tamanho limite. Endereço deve ter um tamanho limite. Bairro deve ter um tamanho limite. E já considere essas validações aqui as nossas primeiras regras de negócio, tá? Que estão isoladas aonde? No nosso domínio, ok, pessoal? Bairro deve ter um tamanho limite. Cidade deve ser preenchida. Cidade deve ter um tamanho limite. Cidade deve ser preenchida. Só para a gente digitar um pouquinho. Cidade deve ter um tamanho limite. Legal? O que mais a gente tem aqui? O F deve ser preenchida. O F deve ser válida. A CEP deve ser válido. Então, o F deve ser preenchida. Deve ser preenchida. O F deve ser válida. E qual outro? E CEP deve ser válida.
e CEP deve ser válido. Ok? Esse método aqui, validar, ele retorna um valor booleano. Como é que a gente vai fazer com esse cara aqui? Você vai dar um return not lista erros.n. Lista erros.n. Para aceitar o n aqui, tá, pessoal? Vocês vão ter que vir aqui, dar um botão direito, adicionar o using system.link no nosso coisa. Então, olha só que bonito, gente. Qualquer usuário que bater o olho aqui na minha classe clientes vai entender o que é preciso para ela ser uma classe consistente. Ela vai precisar ter um apelido preenchido, vai ter um tamanho, um limite para esse apelido, o nome deve ser preenchido. Ela bate o olho aqui, ele sabe. Se eu não tiver ninguém na minha lista de erros, ela está consistente. Se eu tiver qualquer cara aqui, se eu tiver um elemento dentro da minha lista de erros, opa, já tem alguma coisa errada. Então vou retornar falso para o meu consistente aqui. Se ela estiver completamente vazia, eu vou retornar true. Ok, pessoal? Por essa aula é só. Eu vou postar daqui a pouco, eu vou postar a próxima aula, a validação da classe fornecedores. Até a próxima, pessoal.